Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, informação com imparcialidade. Hoje recebemos em nosso programa o empresário e pré-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, Márcio Paulic, ele que é o presidente do PDT local. Ele fala com a gente a respeito da sua movimentação, da sua articulação para viabilizar uma candidatura a prefeito. Também vamos comentar nos destaques da semana a declaração dada pelo deputado estadual Péricles de Mello ao Jornal da Manhã, dizendo que mesmo com as contas desaprovadas de 2001 e 2003, poderá ser candidato a prefeito. Também vamos comentar a respeito do projeto protocolado nesta semana na Câmara Municipal, do vereador Edilson Fogaça, que cria o Conselho Municipal do Contribuinte. Também vamos conversar com o coordenador do programa Saúde da Família aqui de Ponta Grossa, o médico Marcelo Maravieski, que vai falar com a gente a respeito das contratações aprovadas pela Câmara Municipal nesta semana. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com nos nossos destaques dessa semana. Nesse momento pré-eleitoral, fato novo na política pontagrossense, registrado nas páginas do Jornal da Manhã nesta semana, uma declaração do deputado estadual Péricles de Mello, que é pré-candidato do PT a prefeito aqui em Ponta Grossa, dizendo que a mudança da lei das inelegibilidades que foram acarretadas com a aprovação da lei da ficha limpa permite com que ele seja candidato, mesmo com as contas de 2001 e 2003 desaprovadas. Né? As contas aí na época em que o Péricles esteve à frente da Prefeitura de Ponta Grossa, desaprovadas com parecer contrários no Tribunal de Contas e mantidos esses pareceres na Câmara Municipal. Segundo ele, mesmo sem reverter essa situação no Tribunal de Contas, poderá ser candidato. Por quê? Porque, segundo a explicação jurídica aí dos advogados do deputado, de que a lei ficha limpa ela coloca que somente as improbidades administrativas, a improbidade administrativa dolosa, ou seja, aquela improbidade, aquela questão que tem a intenção de roubar ou de desviar dinheiro, nesse sentido, o que não é o caso, né? Não ficou constatado esse caso nas contas do deputado Péricles. E sim são erros contábeis, né? Erros aí de fechamento de contas, conciliações bancárias, enfim, erros formais, como alega o deputado. Nesse sentido, ele fala que não está inelegível e é, sim, pré-candidato com chances superlativas de confirmar uma candidatura aí à Prefeitura de Ponta Grossa. Boa noite, Ismael. Realmente um fato novo, porque até então falava, será que o Péricles vai ser candidato? Vai ter que ter liminar? Não vai? Logicamente que é uma teoria jurídica que vai ter que ser defendida na justiça caso haja alguma ação contra o registro da candidatura do deputado. Mas abre-se as portas. Eduardo, a gente que já acompanha esse caso especificamente do Péricles há um bom tempo, desde o ano passado, quando ele teve as contas rejeitadas pela Câmara, até antes, né? Todos já sabiam que essas contas desses 2 anos tinham problema junto ao Tribunal de Contas e que fatalmente iriam causar algum transtorno para a vida política do deputado Péricles. Como você bem frisou, ele diz ter confiança absoluta na assessoria jurídica do Partido dos Trabalhadores e da sua própria assessoria jurídica de que é possível reverter essa situação junto ao Tribunal de Contas e, assim, vir a ser candidato a prefeito em Ponta Grossa. Independente se o Péricles fez ou não um bom trabalho junto à Prefeitura de Ponta Grossa, se faz ou não um bom trabalho na Assembleia Legislativa, é importante dizer que ele é uma liderança importante dos Campos Gerais, uma liderança importante de Ponta Grossa, e a impossibilidade dele vir a ser candidato seria uma perda nessa eleição. Né? Então, o que a gente espera é que realmente essas pendências possam ser dirimidas, resolvidas, e que ele seja mais um nome disponível nessa eleição para a população de Ponta Grossa.
Sim, Ismael, e informação que a gente tem de bastidor que vem lá, inclusive da Assembleia Legislativa do Paraná, é de que esse recurso que o deputado move no Tribunal de Contas para tentar reverter, parece que as contas de 2001 já estão praticamente sanadas, as questões que estavam pendentes, e a de 2003 está ali no quase. Parece-me que até o final desse mês realmente haverá uma decisão positiva para o deputado no Tribunal de Contas. Com isso, abre-se mais uma possibilidade aí de contestação na Justiça caso algum dos seus adversários, né, se ele confirmar a candidatura, que parece-me que está caminhando para isso, se alguém vier contestar isso, se reverter no Tribunal de Contas, o entendimento é que esses pareceres que foram mantiveram as contas desaprovadas aqui pela Câmara, eles vão perder a validade. Ou seja, resumindo a história, Péricles pré-candidato, mas candidatíssimo aí à Prefeitura de Ponta Grossa. Caberá aí à população ver o que vai ser melhor nas urnas. Outro destaque da semana, o vereador Edilson Fogaça, né, na Câmara Municipal, protocolou um projeto que cria o Conselho Municipal do Contribuinte aqui de Ponta Grossa. O que esse projeto almeja? Almeja criar uma estrutura, um conselho que dê sustentação, que atenda aqueles casos de contribuintes que têm alguma divergência com o poder público. Que, segundo o vereador, hoje, se a pessoa tem alguma divergência com imposto, com taxa, enfim, tudo que envolve a questão de arrecadação de imposto com a prefeitura, ele reclama para o próprio fiscalizador, ou seja, a própria pessoa que fiscaliza, que vai lá identificar e cobrar esse contribuinte, é o próprio que julga. Ou seja, esse conselho vem para dar mais transparência, mais um recurso a mais para o contribuinte. Parece uma boa iniciativa, né, Ismael? Sem sombra de dúvida. Os conselhos, essa nova opção que vem acontecendo no Brasil durante, pelo menos, os últimos 20 anos, vem crescendo e agora parece que se veio para ficar mesmo, é a população mais perto do poder, ou assim, com um pouco mais de voz, né, com mais representação. Existe a representação dos vereadores? Existe, muito bem. Existe o prefeito, né, eleito pelo povo, existe, mas os conselhos são importantíssimos. Só para citar alguns conselhos que têm tido uma atuação muito forte dentro da cidade de Ponta Grossa. O Conselho de Saúde, aqui em Ponta Grossa, tem sido fortíssimo e é deliberativo. Nada pode ser feito na Secretaria de Saúde sem a anuência do Conselho. O Conselho Municipal de Cultura também vem mostrando a sua força através de várias pessoas da sociedade que não têm vínculos partidários, não estão interessados em ganhar eleição nem nada, eles estão interessados exclusivamente no bem-estar da população e no bem-estar desses setores específicos. Então, eu não vejo nenhum problema em mais um conselho. E acho que quanto mais conselhos tiverem, logicamente dependendo da necessidade, né, Ponta Grossa só tem a ganhar, a população só tem a ganhar com isso. Ismael, vamos acompanhar o trâmite desse projeto na Câmara Municipal e, uma vez aprovado, aí, logicamente, a operacionalização, né, a aplicação desse conselho que tende a contribuir com o contribuinte. Mas é mais ou menos isso que pretende esse projeto. Outro destaque dessa semana, Ismael, a reunião convocada pela Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara, que ouviu os presidentes das duas unidades do Conselho Tutelar aqui em Ponta Grossa, o Leste e Oeste. Ambos falaram e registraram aos vereadores a falta de estrutura do Conselho Tutelar aqui em Ponta Grossa. Muito se cobra do Conselho Tutelar que opere, que, enfim, atenda à expectativa da população ao defender a criança, adolescente. Né? Muito, quando a gente vê essas crianças no sinal pedindo esmola, enfim, vários casos que envolvem o menor, fala, cadê o Conselho Tutelar? E muito se cobrou, inclusive os vereadores estavam cobrando aí uma participação mais efetiva do Conselho. Os conselheiros foram até a Câmara Municipal e apresentaram a situação atual dos conselhos. Para ter uma ideia, Ismael, os carros, cada conselho tem um carro. Esses carros são a sobra, o refúgio que a Câmara Municipal tinha lá atrás, que não serviam mais para a Câmara, carros aí com 400 mil quilômetros rodados, aí
praticamente no bagaço, como se diz, e foram destinados para o Conselho Tutelar, ou seja, sem estrutura não há como se trabalhar. Não tem estudo também de informática, computadores antigos, a questão, toda a operacionalização que deveria ter o Conselho Tutelar para prestar esse serviço, segundo os conselheiros que estão lá no dia a dia, não tem. Eu ainda trabalhava no Jornal da Manhã, lembro que uma outra repórter fez uma matéria a respeito da estrutura dos conselhos tutelares. É algo absurdo, pelo menos tomara que tenha mudado de lá para cá, mas era alguma coisa de absurdo. As mesas num estado deplorável, em vez de computadores, máquinas de escrever. Né? Quem imagina hoje uma repartição pública Arcaico, né? Com máquinas de escrever é um absurdo. Eu não sei se ainda está assim, mas a situação era grave. E, infelizmente, a minha perspectiva é de que tenha melhorado um pouco, mas ainda precisa muito mais. Segundo o que os conselheiros passaram, ao vereador Jorge Luiz de Oliveira e também ao vereador Alessandro Lazo de Moraes, que fazem parte da Comissão de Obras, é de que a estrutura realmente é deficitária e eles pedem, Ismael, a criação de uma terceira unidade aqui em Ponta Grossa para conseguir suportar essa demanda. Por demanda de serviço aí, envolvendo questões de menores aqui em Ponta Grossa. Os vereadores se comprometeram a intermediar junto ao executivo, ao prefeito municipal, a melhoria aí dessa estrutura. Mas até o próprio vereador falava que um dos conselhos, agora não sei se é o leste ou oeste, reivindica uma nova sede. E daí sugeriram aquele espaço do Clube Guaíra, onde foi comprado pelo governo municipal, e existe um espaço lá. Só que ofereceram a antiga sauna do Clube Guaíra, para acomodar o Conselho Tutelar e, logicamente, eles precisam de espaço também, né? E não foi o ideal. Há uma questão de que quais são as prioridades dos governos. E isso é uma questão nacional, né? Infelizmente, também é uma questão municipal. Quando você prioriza o Conselho Tutelar, você não está priorizando meia dúzia de pessoas que foram eleitas e contratadas e que recebem salário. Você está priorizando a infância e a adolescência de Ponta Grossa. É isso que você está priorizando. Não dá para pensar, não, vou pagar bem para um conselheiro tutelar, o que ele está fazendo? É uma discussão muito de baixo nível. Tem que pensar na população, na infância e na adolescência de Ponta Grossa. E aí, ajudar os conselheiros tutelares. Muito bem, Ismael. Esses foram os destaques desse bloco. Na sequência, voltamos uma entrevista com o médico Marcelo Manevieski, que é coordenador do Programa Saúde da Família aqui em Ponta Grossa. Um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com. Na sequência dos destaques da semana, teremos uma conversa com o médico Marcelo Manevieski, da Secretaria Municipal de Saúde. Boa noite, doutor. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma satisfação estar aqui com você, esclarecendo algumas questões sobre a nossa saúde de Ponta Grossa. Assim, o doutor Marcelo está aqui conosco para falar a respeito da contratação, aliás, da autorização para que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa contrate aí mais 234 novos servidores para a área de saúde. Doutor, aonde vão ser alocados esses servidores e de que forma a Prefeitura pretende fazer essa contratação agora que já tem autorização da Câmara Municipal? Veja, tem pontos básicos da Secretaria Municipal de Saúde, da atuação de nós, enquanto profissionais de saúde em Ponta Grossa, que estão com necessidades, né? A gente sabe que hoje, mais do que nunca, é premente a importância de que os municípios invistam na atenção primária à saúde, né? E por quê? Porque dentro da Organização Mundial de Saúde, o entendimento, né, da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, a atenção primária, que é representada principalmente pela estratégia da saúde da família, é a porta de entrada de toda e qualquer pessoa ao Sistema Único de Saúde. Então, Ponta Grossa tem uma carência grande ainda nessa área e para nós é uma satisfação. Quero agradecer aos vereadores, em nome do nosso secretário Edson Alves, né, que entenderam a importância desse acréscimo de funcionários na rede pública de saúde municipal, porque assim a gente vai poder aumentar. Por exemplo, a ideia é que até o final do ano, pelo menos 5 novas equipes de saúde da família sejam compostas, né?
que você consiga, então, já com essa contratação, também a oportunidade dos profissionais que vão integrar o CAPS infantil, né, que está com a sua obra, bem dizer, pronta já, falta agora organizar o pessoal que vai trabalhar lá. Você tem a UPA, né, que é a Unidade de Pronto Atendimento, que está lá em fase final já de conclusão e que a Secretaria de Saúde entende que é premente também a sua ação logo, para que a gente consiga desafogar o sistema aqui de atenção de emergência no Hospital Municipal, né? Enfim, eu acho que basicamente são nessas questões, né? Que é a UPA, as novas unidades de saúde da família, né? O CAPS infantil e, é lógico, algumas peças que estão faltando nas outras unidades de saúde também serão repostas, porque tem aí contratação prevista, como você deve ter visto, de médicos, pediatras, né? De enfermeiros, plantonistas, né? De fisioterapeuta, então são vários profissionais aí que vão compor com a gente no corpo de saúde pública. E, doutor, eu fazia uma entrevista com o Dr. Edson Alves, né, secretário de Saúde, ele falava da defasagem que existe hoje, que essas vagas vêm para suprir essa demanda. Como está a situação hoje? Realmente precisa disso e até mais, de repente, servidores? Veja, hoje eu tenho informação do setor de recursos humanos da nossa Secretaria de Saúde, que nós estamos em torno de 1.750, 1.800 funcionários na Secretaria de Saúde, alocados em toda a rede de saúde, né? E você sabe que, por exemplo, levando para a atenção primária, para a saúde da família, hoje nós temos em torno de 39 equipes formadas, que chega em torno aí de 50% da cobertura do município, né? Você, vendo as áreas que ainda estão descobertas, né? Então você teria uma necessidade aí pelo menos de 25% a mais de cobertura no município, e isso demanda mais profissionais, né? Então eu acho que a gente tem que realmente investir em profissional, né? Acho que Ponta Grossa é muito bem servida aí de unidades de saúde, né? A parte estrutural, se for ver, é uma cidade muito bem servida, e nós precisamos aproveitar melhor esse espaço agora, alocando novas equipes de saúde da família, e com isso você vai ter o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, as agentes comunitários de saúde visitando as casas, conhecendo a problemática da comunidade, né? Esse é realmente um trabalho muito importante, por isso precisamos dessa ampliação dos profissionais. Essa questão, como o senhor falou, da agentes comunitários de saúde, enfim, todo o aparato que se criou com o programa Saúde da Família, assim, na teoria, ele é bastante, assim, o ideal, digamos assim, porque ele vai visitar, vai fazer um trabalho preventivo, vai visitar o paciente lá na casa, vai acompanhar, né, o programa total, ele tem conta até com psicólogo, enfim, uma estrutura aí adequada. Mas na prática, ele funciona mesmo aqui em Ponta Grossa? Veja, onde você tem condições adequadas de fazer o trabalho, tem excelentes resultados, né? Você vê a cobertura vacinal, que ela ajuda, né? Você vê atenção aos pacientes hipertensos, você vê atenção a pacientes diabéticos, você vê com isso que quanto mais próximo você tiver da comunidade, mais aberto, mais acolhendo essa comunidade, você facilita muito e qualifica a atenção à saúde, né? Eu acho que a gente, atualmente, né, eu hoje voltei a convite do Dr. Edson Alves, a participar com ele da gestão, né? Hoje ele é o secretário da Saúde, então eu estou lá junto com ele na gestão da saúde, na parte da tarde, para a gente conseguir balizar melhor todo esse processo, né? Até nós estamos preocupados também com a questão da qualificação dos profissionais, né? A gente tem previsto aí até o final do ano alguns encontros de atualização, né? Eu acho que tudo isso é importante, sim. E a saúde da família veio para ficar, né? Ela é uma ferramenta importantíssima, né? Agora, é a maneira como ela estava sendo colocada até tempo atrás que estava um pouco com um viés aí que a gente está agora conseguindo arrumar, e vamos ver se agora com essa implantação das novas equipes também a gente consiga dar uma assistência melhor à comunidade, né? Esse é o caminho, não tem dúvida. Sim, porque aí você tendo um acompanhamento, né, do paciente lá na casa ou lá na unidade de saúde, evita com que ele procure as unidades de urgência e emergência. Exemplo, né? Eu como médico numa equipe onde eu trabalho hoje, né, na equipe lá de Santa Lúcia, né, a gente faz todo um mapeamento, né, junto com as agentes comunitárias, com a enfermeira, técnica de enfermagem, dos pacientes hipertensos, né? Então está tudo lá. Quantos pacientes têm hipertensos, quais desses estavam usando medicamentos, quais são. Aí você, quando começa a atenção a uma pessoa dessa, você faz todos aqueles exames, colesterol, glicemia, né?
Aí você pega alguns desses com excesso de colesterol, tal, você trata, dali 6 meses a pessoa está equilibrada. Quer dizer, você diminui a chance, o risco dessa pessoa vir a ter um infarto, vir a ter um acidente vascular cerebral, né? Vir ficar um incapacitado depois, por uma situação que é facilmente controlada quando você está junto, né? Então, se você for pegar isso e agora passar isso para todas as 39, 40 equipes que hoje temos em Ponta Grossa, quantas pessoas estão sendo beneficiadas só nesse aspecto da hipertensão do diabetes, né? Então, veja, eu sou assim, um batalhador pela saúde da família, pela atenção primária à saúde, pelo trabalho da agente comunitário de saúde. A gente tem que valorizar muito essas pessoas que fazem o trabalho do agente comunitário de saúde, né? Porque são elas que fazem mais essa ligação, mas também acho importante que o médico saia ali dentro do consultório, saia ali dentro do posto de saúde e vá à casa das pessoas. Não só aquela visita domiciliar comum que é feita por toda a equipe. Na nossa unidade de saúde, toda sexta-feira pela manhã, a gente sai da unidade de saúde. Atendemos a emergência, depois eu pego uma agente comunitária e vou de casa em casa. Eu chamo de blitz da saúde. É de surpresa. Ninguém sabe onde é que a gente vai. E com isso nós pegamos muitas pessoas que, apesar de ter uma unidade de saúde próximo da sua casa, não vai. Está com a hipertensão desequilibrada, está com hipercolesterolemia, está com com queixa qualquer que podia ser muito bem tratada, prevenido o quê? Uma complicação disso que depois vai gerar uma internação hospitalar. Então, o trabalho da saúde da família, quando ele vai realmente se integra na comunidade, ele traz um benefício enorme, tanto social como econômico. Doutor, quando se fala também em saúde ali na questão primária, né, lá no posto de saúde, enfim, as unidades do Programa de Saúde da Família, que é realmente a incumbência do município. Porque de média, alta complexidade já entra a parte do governo do estado e também do governo federal, né, com investimentos, enfim, em equipamentos. Nessa outra área, né, onde se trata lá de cirurgias e de atendimento mais ali de atendimento de doenças mais complexas, digamos assim. Eu não sou da área, mas vamos tratar assim. Nível secundário e terciário, né? Isso, secundário e terciário. Como Ponta Grossa está hoje servida, né, nesses setores? Veja, você tem bons hospitais em Ponta Grossa, né? E o que acontece é que está havendo toda uma reestruturação nesse processo, né? Nós estamos aguardando que o hospital regional realmente assuma a sua função, né? O que vai melhorar bastante a acolhida dos pacientes no aspecto secundário e terciário. Não podemos esquecer também que se você vai em frente ao hospital municipal, quantas e quantas ambulâncias de outras cidades trazem pacientes para serem atendidos aqui, né? Então, Ponta Grossa é uma referência estadual, tem suas deficiências sim, a Secretaria de Saúde sabe disso, né? O secretário atual sabe disso, né? O outro também sabia e tem se tentado realmente dirimir essas questões. Eu acho que é importante lembrar também aqui essa parceria com a UEPG, né? Que foi feita há pouco tempo, né? Que tem ajudado bastante na resolução dos problemas. Hoje, as questões das cirurgias que tinham no Hospital Municipal, hoje isso está realmente resolvido, né? Enfim, então tem questões delicadas ainda a serem resolvidas, né? Mas que eu acho que com o surgimento da UPA em breve, né? Com o Hospital Regional funcionando realmente a todo vapor em breve, eu acho que são questões que a gente vai... Nós estamos vislumbrando para Ponta Grossa a ampliação da atenção primária à saúde, com mais equipe de saúde da família, né? Tudo isso, eu vislumbro Ponta Grossa um futuro na saúde pública bastante promissor. E um ponto que eu queria tocar é que muito se brigou, muito se lutou pela instalação do curso de medicina aqui em Ponta Grossa, na UEPG. O senhor até que aí no futuro próximo parece que vai também estar lecionando aí, ajudando a formar os futuros médicos aqui pela UEPG. A Ponta Grossa, com o benefício para a população também que esse curso vai vir a dar? O benefício é enorme, né? Toda vez que você tem uma instituição de ensino inserida num serviço público de saúde, isso qualifica de várias maneiras, né? E o mais importante hoje desse processo todo, eu tenho a satisfação de ter sido aprovado, estou só já em acerto com a universidade, está tudo pronto, devo começar já no próximo semestre, tudo organizado para isso, como professor do 4º ano. E a gente vê a importância da inserção do aluno, quanto antes, né? Em 2000, quando eu fazia o mestrado em saúde pública em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, eu participei do congresso da Associação Brasileira de Educação Médica. E a presidente da nossa Associação de Educação Médica, na época, ela falou assim, o discurso dela, e agora, José? Por quê? Que tipo de médico já em 2000 se pensava e teríamos que formar? Um médico que conheça realmente a realidade do povo que ele vai tratar. Não a realidade do livro, que muitas vezes é traduzido da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. A realidade do povo brasileiro.
né? É isso que nós vemos dentro do projeto de ensino da UEPG também, né? Os alunos, desde o primeiro ano, estão inseridos nas unidades de saúde, né? Estão acompanhando o primeiro ano, o segundo ano, e também, ao mesmo tempo, começam a acompanhar os serviços hospitalares, ambulatoriais, né? Mas inseridos na realidade do sistema público de saúde brasileiro e das necessidades do povo brasileiro. Nós precisamos de um ensino médico de saúde em geral que conheça a necessidade do brasileiro, do pontagrossense, da região dos Campos Gerais. E eu acho que, nesse sentido, a UEPG tem muito, sim, a contribuir com todo o seu corpo docente, com o seu corpo discente, são os alunos, e com as pesquisas que já estão surgindo disso aí. Porque toda vez que você tem um curso, qualquer área que seja, inserido na comunidade, você gera muitas pesquisas que retornam com benefícios para a comunidade. Ok, então, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, falando a respeito aí dessas aberturas de vagas para se contratar e, enfim, do cenário da Secretaria de Saúde hoje aqui em Ponta Grossa. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Agradeço também a audiência dos nossos telespectadores. Estamos à disposição na Secretaria de Saúde, junto com o Dr. Edson Alves, para dirimir as dúvidas que houverem. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, teremos aqui o empresário Márcio Paulic, presidente do PDT local e pré-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com na nossa página de entrevista. Hoje está aqui com a gente o empresário Márcio Paulic, presidente do PDT de Ponta Grossa. Boa noite, Márcio. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Márcio, a gente comentava que até pouco tempo atrás a respeito das ações da CPG, né, como presidente. Agora, desde o dia 27, e deixou o cargo, né, encerrou o mandato e se dedicando agora à questão de estruturar uma candidatura à Prefeitura de Ponta Grossa, você hoje na condição de pré-candidato do PDT. Numa reportagem do Jornal da Manhã dessa semana, você dava a declaração de que tem a estrutura, tem condições, tem vontade e, acima de tudo, tem um plano de governo para apresentar para Ponta Grossa e o que falta no momento é um apoio político, uma aliança, enfim, um grupo de partidos que lhe dê sustentação para essa candidatura. Como resolver essa questão? Bom, é aquilo que você até comentou, né? Nós saímos da associação comercial já faz um mês e agora dentro de um projeto pessoal, né? E é aquilo que eu sempre comentei, a transparência tem que ser e parecer transparente. Eu sou muito preocupado em relação a você começar um plano, terminá-lo para começar um outro projeto. E eu sempre tive projetos empresariais, sociais, migrei para os projetos associativistas na sociedade civil organizada e hoje tenho justamente esse projeto político. Esse projeto político não começou hoje. Eu tenho na mente e no coração essa vontade já há muitos anos, se talvez até já passa de uma década. E vejo que muitas vezes o empresário ele abre portas para a sua cidade, aquele empresário com responsabilidade social, não apenas em relação aos empregos gerados, mas também à sua comunidade que ele vive. Quando você é um empresário e tem a representatividade associativista, você consegue abrir mais portas para a sua cidade. Agora, quando você tem todas essas condições, mas tem uma certa representatividade política, aí sim as portas elas podem ser abertas de uma forma mais ampla, para que a gente possa realmente discutir a cidade e os seus problemas, suas necessidades e as sugestões. Faz um ano já, estava comentando aqui que praticamente faz um ano que nós estamos visitando a nossa comunidade. Já há muito tempo, mas desta vez especificamente conversando com as pessoas sobre quais são as demandas que nós temos para a cidade. Então você tem feito esse trabalho já há cerca de um ano de visitar e coletar informações a respeito do que Ponta Grossa precisa. Porque na verdade assim, você tem as lideranças, vamos dizer que você tem as autoridades, né, que têm os seus cargos e que sabem muito bem também alguns problemas. Mas as grandes lideranças mesmo são aquelas que, hoje não é nem o caso, não precisa de um cargo, são aquelas que também pelo caráter e pela liderança junto à comunidade, elas têm muito a dizer. Essas pessoas muitas vezes não são ouvidas. E aí vem o caso de, principalmente, aquelas lideranças comunitárias.
Então, a partir do momento que a gente se embasa com essas informações e consegue compilar um bom projeto, né? E esse projeto hoje ele é realizado para o partido, né? Nós temos convenções daqui a um mês, e eu falo aqui como presidente do PDT, importante nós como partido agora, né? Um partido que para mim é recente, não faz 7, 8 meses que eu estou lá, eu acho muito importante esse partido ter um bom projeto para a cidade. Independente da viabilidade da sua candidatura própria ou não, ter um projeto consistente. E eu gosto muito disso, gosto muito de planejamento, mas também gosto de ouvir as pessoas. Eu tenho certeza que esse projeto será muito bem feito, está sendo muito bem feito. O que nos falta, aquilo que lhe falei, né? Temos o projeto, temos a possibilidade de estrutura, temos o partido, temos uma boa chapa de vereadores. O apoio político é importante. Uma candidatura você não impõe, você conquista. E essa conquista inicia com a conquista de parceiros ao seu lado que acreditam também nesse projeto. E nessa fase em que se está se conversando com partidos, se buscando esse apoio que a gente está falando aqui, quais os partidos que você, logicamente que tem aqueles partidos com que tem mais proximidade, enfim, como que está essa conversa nesse sentido, com quais partidos você está conversando? Eu tenho uma grande vantagem, né? Nós temos aqui 9 grupos políticos na cidade. E eu me dou bem com todos. Isso é importante, até porque eu prego a união de forças com a divisão de tarefas. Isso é um preceito que é meu, inclusive pessoal. É importante que nós possamos ter diversas ideias para a cidade, para que as pessoas possam discutir, mas que haja, nesse momento, o maior número de congraçamentos entre partidos dentro de uma ideologia. Pode ter 2 ou 3, mas que sejam fortes. Se nós tivermos 5, 6 ou 7, é muito difícil também de você colocar isso em prática, porque vai haver uma divisão lá depois no governo. É importante que se tenha uma grande parceria e união agora para se pensar em conquistar as eleições. Mas mais do que isso, é importante para governar lá na frente, né? Nós não podemos ter alguém que seja contra todos, porque pode lá na frente também a cidade ser prejudicada num projeto político, na força política que possa ser que não tenha. Eu converso com todos, Eduardo, sem restrição, e tenho falado com todos. E é assim que a gente vai caminhar. Márcio, logicamente que esse é o momento realmente de conversar para lá na frente formar essas alianças. Só que o lá na frente já está mais ali na frente, porque dia 10 de junho já começa o período das convenções, que vai até o dia 30, provavelmente as decisões sobre candidaturas fiquem lá mais para o final. Mas enfim, começa no dia 10. Então, com quais partidos está mais alinhado para que, de repente, possa fechar, né, uma aliança? Porque a gente sabe que, além de formar uma equipe, né, formar um grupo de partidos que dê sustentação à candidatura e que ajude depois a administrar a prefeitura em caso de vitória, também tem o tempo de televisão, que é na campanha, né? Tempo de televisão e de rádio, que é distribuído de acordo com os partidos, distribuído de acordo com o número de deputados federais que cada partido tem no Congresso. Mas, enfim, em meio a esses partidos, né, qual está mais direcionado? Olha, em fevereiro nós conversamos com a Frente Popular, onde em alguns grandes partidos temos lá o PTB, temos o PTN e tantos outros. E nós ali naquele momento criamos uma frente. Também pelo fato de estar junto na eleição de 2010, o PMDB vem conversando muito conosco. Eu tenho uma amizade, uma parceria muito forte com as principais lideranças do PMDB aqui, local, a qual eu respeito muito. Eu acho que todas as decisões é a partir do diretório municipal, a partir do seu presidente, das pessoas que compõem, mas também tenho muita amizade com pessoas do PMDB estadual e federal, né? Eu estive, por exemplo, em 2010, muito em contato com aquele que era o candidato a vice-governador, que era o Rodrigo Rocha Loures. Tenho um bom contato com o deputado federal, o João Arruda. Tenho um contato muito forte com o ex-governador Pessutti e tantos outros que a gente sempre tem conversado. Posso lhe dizer que diariamente eu tenho conversado com esse grande partido. Então, o tempo de TV, as alianças são muito importantes, mas mais do que isso, é importante que eu sou muito relacionado com as pessoas
mais do que hoje com os partidos. Muitas vezes tem pessoas de partidos que têm uma ideologia diferente, mas eu acho que aquela pessoa tem uma força de agregar e principalmente de conquistar projetos, uma força digamos, um grande político e que também traz muitos benefícios aqui à nossa região, que pode estar num partido muitas vezes de ideologia diferente, mas ela é uma grande pessoa, é um grande líder. Então eu tenho conversado com todos eles e acho que nós já estamos num caminho muito avançado com o PMDB e com a Frente Popular. E outros partidos, essa semana mesmo, nós estamos conversando. E, Márcio, entre essas lideranças, o que a gente percebe é que o próprio PSDB aqui em Ponta Grossa, que é o partido do governador Beto Rich, parece que não vai ter um candidato próprio a prefeito. E na conjuntura que está os comentários, principalmente dessa última semana agora, porque teve uma reunião, mas você deve ser sabedor disso, a gente noticiou no Jornal da Manhã, que na última segunda-feira teve uma reunião no gabinete do governador, o prefeito Pedro Vosgrau Filho e o deputado estadual Plauto Miral Guimarães, o prefeito veio dizendo que eles foram tratar de obras, mas na verdade a conversa foi política, pelas informações que a gente tem. E parece-me que saiu de dentro, nessa reunião, que o deputado Plauto parece que recuou e não será mais candidato. Logicamente, isso a gente falando de conjecturas. Nesse cenário, com o deputado Plauto fora, o deputado Marcelo Rangel é que tende a ter o apoio do governador Beto Rich aqui em Ponta Grossa. Por outro lado, o prefeito Pedro Vosgrau fica órfão, digamos assim, de um candidato forte para apresentar. Seria até um momento de uma aproximação maior com o prefeito nessa hora e com o PSDB local? Eu tenho conversado com o prefeito, tenho conversado com o deputado Plauto, tenho conversado com o deputado Marcelo, conversei com o deputado Péricles, e às vezes eu sou um sonhador, eu sou um cidadão pontagrossense antes de qualquer questão política. E às vezes eu acho que muitas vezes Ponta Grossa poderia ganhar com uma série de posicionamentos de cada candidato para que realmente a cidade pudesse ter uma representatividade política cada vez maior. Ou seja, cada um ceder um pouco. Você veja, nós temos um presidente da Assembleia, um pontagrossense, seria algo espetacular. E após 5 ou 6 mandatos, o deputado Plauto tem essa condição plena, essa liderança e principalmente a competência de ser hoje um presidente, um futuro presidente da Assembleia. Seria também um ótimo candidato a prefeito de Ponta Grossa, mas hoje vejo que a presidência da Assembleia é um objetivo. Ou seja, existe essa oportunidade de... Não deveria ser apenas traçado por eles, mas por todos os pontagrossenses que querem que essa representatividade aumente. Seria a segunda força do governo. Após o governador, é o presidente da Assembleia, um pontagrossense. Se nós temos essa possibilidade, que possamos lutar por isso também. Nós temos hoje 3 deputados estaduais, já tivemos 4. A partir do momento que um deputado ele disputa a prefeitura, você perde um pouco da representatividade, da possibilidade da vitória desse deputado. Porque aquele deputado que for substituí-lo não será da região. Né? E nós temos que ter uma região competitiva, e essa competitividade é em relação a outras cidades. Você não apenas perde força aqui, mas dá força aos outros municípios e que no momento de industrialização, momento de captação de recursos, é importante que nós possamos ter o maior número possível de representantes ali na Assembleia. Então, vejo com bons olhos se houvesse um pouco de cada um poder um pouco ceder o seu espaço, as suas possibilidades, para que nós possamos ter uma cidade com uma representatividade realmente maior. Ok, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência com essa entrevista com o empresário Márcio Paulic, pré-candidato do PDT aqui em Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Voltamos com a segunda parte da nossa entrevista hoje aqui no doc.com, o empresário Márcio Paulic.
Bom, mas a gente falava no bloco anterior das questões de conversas com partidos, né? E até antes da gente entrar na questão de como você tem chegado a esses partidos, porque logicamente a apresentação de propostas, ao meu ver, e também lá na frente, é o que vai decidir aí a eleição. Antes de chegar nesse ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta pontual a respeito do cenário político em relação a relações, né, entre pré-candidatos. Por quê? Porque a gente que acompanha diariamente a política nas páginas do Jornal da Manhã, aqui no programa Doc.com, pergunta pra gente, pô, mas será que o Márcio não vai, no final, se aliar com o grupo do PPS, ao qual ele fazia parte até ano passado, né? O grupo do deputado Marcelo Rangel, deputado Sandro Alex, né? Que você tem uma história dentro do PPS, né? E agora buscou o seu espaço dentro do PDT e está fazendo um bom trabalho. Mas como que está essa relação? Existe até a possibilidade de estarem juntos nessa eleição? Veja, nós criamos um grupo em 2006, com a eleição do Marcelo para deputado estadual. Em 2008, né, nós coordenamos a campanha do Sandro para prefeito, que foi para um segundo turno e depois dessa possibilidade no segundo turno, em 2010, não só o Marcelo, mas o Sandro também teve, digamos, sucesso na sua empreitada para deputado federal. E agora, em 2012, eu tenho o meu projeto, né? É importante que nós tenhamos grupos, mas mais do que isso, nós também temos projetos para serem apresentados para a sociedade. E eu tenho esse projeto já há algum tempo, e isso não é segredo, inclusive para o meu grupo, né? E hoje tenho um grupo distinto, independente, que é o PDT. E esse talvez seja a maior das conquistas. A partir do momento que você tem um grupo independente, eu posso compartilhar com aqueles meus companheiros de partido, do diretório, as decisões. Essas decisões serão tomadas nas próximas semanas. Teremos sim um candidato a prefeito. O PDT terá um candidato a prefeito. Isso é algo que faz com que o nosso partido ele possa se fortalecer, né? Não só nesta eleição, como para as próximas, que se crie realmente um grupo forte politicamente falando. Então, eu te digo sim que as próximas semanas muita água vai passar por baixo dessa ponte, mas que hoje a nossa prioridade é ter um candidato próprio, isso sim eu posso lhe afirmar com toda segurança. Porque nos cenários, né, nas conjecturas que a gente avalia hoje, existe a possibilidade de uma polarização, não uma polarização, mas um candidato que represente o governo do Estado, né, aí que hoje disse que pode ser o deputado Marcelo Rangel, e também fala-se, e parece-me que aí também já está quase certo, a candidatura do deputado Péricles, representando o governo federal aqui em Ponta Grossa. Você tem dito que caminha no sentido de não está ligado apenas a um governo, até porque um futuro prefeito, vai precisar tanto do governo federal quanto do governo estadual para administrar a cidade. Mais ou menos nesse sentido você está trabalhando? Eu vejo assim, que um candidato ele não pode se colocar a decisão da sua candidatura por uma decisão do determinado governo. Imposta, né? De cima para baixo. Eu acho que isso vem da vontade da pessoa. Mesmo sem o apoio de um e de outro, a minha vontade é ser candidato, do meu partido é ser pré-candidato. E também tem aquela história, né? Eu imagino que em 2010, Ponta Grossa já deu crédito, o voto de confiança para o atual governador e também para, no caso, a ministra Gleisi, que foi uma das votações recordes aqui em Ponta Grossa e que representa hoje muito bem o governo federal, e tanto o governo federal quanto o estadual está hoje aplicando recursos na nossa cidade. Então não é porque aquele candidato é deste ou daquele governo que o governo vai deixar de colocar os seus recursos aqui. Não é porque teremos um prefeito que é ligado ao governo federal que o governador do estado vai deixar de aplicar aqui as suas obras, os seus recursos, porque aqui o seu voto já foi e já aconteceu em 2010 e o contrário é verdadeiro. Então é importante que nós tenhamos candidatos, não vou dizer de terceira via, mas candidatos que deem mais uma opção para
a população. E não pelo sim ou pelo não, mas que tenhamos 3, 4, 5, até porque acho que é importante, e eu falo isso para os demais grupos, que Ponta Grossa conquistou há 10 anos atrás o direito de ter um segundo turno. Nós não podemos tirar esse direito do segundo turno. Acho importante o maior número de candidatos saírem agora, nesse momento, para que o debate seja amplo. Que não se fique apenas um debate do que é a favor ou do que é contra, ou deste governo ou daquele governo. Que tenhamos o maior número possível, para que daí sim se afunile no segundo turno apenas 2 candidatos e que ali se possa ampliar também o debate e aí sim você poder ter uma escolha. Então é importante que tenha o maior número possível de candidatos. E Márcio, o que você tem nessas conversas que você tem tido com os partidos políticos nesse momento, o que você tem levado, o que você tem apresentado, né, como proposta? Você que já disse que a elaboração do plano de governo aí está bem avançada aí no PDT. Olha, nós temos uma proposta do partido, do PDT, que se chama Ponta Grossa que Queremos, justamente muito ligada a esses próximos 10 anos que nós teremos um crescimento econômico muito forte na cidade. Ponta Grossa é a bola da vez, as indústrias estão vindo para cá, a qualidade de vida de Ponta Grossa ainda chama muito a atenção de empresários, executivos que querem vir para cá. E nós temos que fazer com que esse movimento, essa pujança econômica, né, esse progresso se transforme também em questões sociais, em progresso social, em desenvolvimento social. Hoje não é garantia de que desenvolvimento econômico gere o social, senão as grandes cidades que já são extremamente industrializadas seriam as melhores para se viver. E muitas vezes é o contrário. Aquelas metrópoles, que Ponta Grossa poderá ser uma grande metrópole na próxima década, tem grandes problemas de segurança, de habitação, de emprego. Nós hoje temos 20 mil desempregados na cidade, dos quais 12 mil são jovens de primeiro emprego. Essas pessoas precisam ter aqui o aperfeiçoamento técnico e ocupar as vagas de trabalho dessas empresas que estão vindo para cá. Nós temos hoje 20 mil famílias abaixo da linha da pobreza, que são famílias que ganham menos de R$ 1.500 por mês, toda a família. Essas pessoas que hoje estão nos fundos de vale, estão nas mais de 237 vilas e bairros da cidade, precisam receber também o lucro social dessa expansão econômica. Ou seja, precisa dividir, precisa não dividir concentrar. O bolo. Se nós termos, e aí eu falo muito até dos Campos Gerais, mas especificamente Ponta Grossa, você tem hoje um mapa do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da região. Você pega de São Paulo, a região também sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você vê um mapa meio azulado, que são o IDH que está dentro de um crescimento. E uma mancha vermelha aqui na região dos Campos Gerais. Então não existe também uma cidade desenvolvida numa região subdesenvolvida. Então também acredito que o futuro prefeito dessa cidade ele tem que exercer uma liderança também regional, para que toda a região cresça e que a cidade de Ponta Grossa seja cada vez mais um polo econômico, cultural e tantas outras questões tão relevantes à nossa comunidade, à nossa população. Mas como eu também concordo contigo que o desafio do próximo prefeito, dessa próxima administração que vem assumir a prefeitura, será mesmo garantir um desenvolvimento sustentável, né? Um desenvolvimento equilibrado, porque, como você falou, não adianta todas essas indústrias que têm anunciado investimento aqui em nossa cidade vir para cá, se não tem uma mão de obra qualificada, não tem aí um sistema viário que comporte mais veículos, enfim. Como você tem pensado aí, qual seria a solução, ou pelo menos os indicativos de como preparar Ponta Grossa para esse desenvolvimento? Olha, eu tenho uma parceria muito forte com o Gustavo Fruit, que é o futuro candidato pelo nosso partido em Curitiba. E ele tem um conhecimento amplo do IPUC, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. E muitos prefeitos, inclusive, de Curitiba saíram do IPUC. Desde Jaime Lerner, passando por Rafael Greca, Taniguchi, eles eram técnicos do IPUC. Então é importante que tenhamos na cidade uma estrutura de planejamento que entra prefeito e sai prefeito, ela continue a mesma. Não pode um prefeito construir e outro destruir, seja um projeto social, até quem sabe até uma obra de infraestrutura que já aconteceu aqui na cidade. Então é importante que tenhamos, por exemplo, aqui nessa parte mais de planejamento, um IPLAN muito bem desenvolvido e voltar com o nosso CDESPONTA, um Conselho de Desenvolvimento de Ponta Grossa é importante, como por exemplo nós temos em cidades como o CODEM de Maringá,
que recebe um percentual do orçamento para se fazer muitos projetos. Dinheiro tem em Brasília, basta termos bons projetos para que nós possamos ter esse retorno desses tantos impostos que Ponta Grossa gera. Nós temos um consumo aqui na região de 5 bilhões de reais esse ano. Praticamente 1,8 bilhões será impostos recolhidos. Nós precisamos fazer com que isso retorne para a cidade, com infraestrutura e tantas outras questões. Portanto, então, é planejar, o planejamento. E aí, dentro do planejamento, uma cidade saudável, sustentável, onde haja uma intersetoriedade entre as secretarias. Hoje não pode ter o diretor do Banco de Alimentos, não conversa com a Secretaria de Abastecimento, né? E aí acaba tendo não há uma sinergia de departamentos, seja na saúde, na educação, no esporte, principalmente na prevenção. Nós não podemos ter hoje uma secretaria da doença, nós temos que ter uma secretaria efetivamente de prevenção à saúde, e aí também gera tantas outras questões como mobilidade urbana. Nós teremos mais 40 mil carros, automóveis, nos próximos 3 anos entrando na cidade. Todos os anos são 14 mil automóveis que entram aqui. E as ruas são as mesmas. Precisamos aumentar a independência dos bairros. Então tem muitas coisas que vieram das lideranças. Não sou eu que estou falando. É as pessoas que sabem lá o dia a dia, vivem desse problema e sabem muito bem as soluções. Basta o futuro prefeito ser um catalisador de tudo isso, colocar no planejamento e com metas, indicadores, com governança, com executivos, secretários executivos, as coisas aconteçam. Márcio, só para a gente finalizar a nossa entrevista, a gente vai ter outras oportunidades também para falar a respeito dessas propostas efetivas, né? Porque a gente está na fase de conversação para formar aliança, definir quem são os candidatos. No futuro, como você falou, o PDT deve ter seu candidato a prefeito. No futuro vai ter o momento certo de discutir essas propostas e voltaremos. Agora, gostaria que você falasse a respeito da programação aí, como o PDT está programado para finalizar esse período pré-eleitoral. Vai ter algum encontro de formação de pré-candidatos, de repente alguma liderança estadual ou nacional do partido vem para cá? Como que está essa situação? Nós estamos agora definindo um grande encontro regional, né, porque até que nós hoje presidimos o PDT de 19 cidades aqui da região, e estamos definindo também a questão do lançamento da parte da proporcional, né, os vereadores e toda aquela questão. Temos também aí a votação do diretório definitivo, né, nosso diretório estadual e nacional definiu assim, que a partir do mês de maio e junho temos que ter essas convenções partidárias, né? E a grande convenção do partido será ali na segunda quinzena do mês de junho, né? Até porque se discute muito política, mas é agora na primeira quinzena de junho que muitas coisas acontecem, aos 45 do segundo tempo. Mas muitas coisas já estão sendo preparadas, organizadas, porque a partir do momento que você defender uma ideia para a cidade, você precisa ter muita... Não se pode fazer assim de uma hora para outra. De uma hora para outra. Inclusive, de 2009 para cá, essa é uma eleição diferente, tem uma lei federal que te obriga, e que bom, que te obriga a colocar o planejamento, plano de governo. Né, o plano de governo junto com a sua homologação de candidatura. Para nós isso é muito bom, eu gosto muito disso, de planejar, de exercer, de realizar metas, né, de poder mensurar os resultados. Essa é a governança corporativa no meio público, mas de uma forma diferente. Porque na governança do setor empresarial existe o lucro, que é a rentabilidade, que faz com que as empresas cresçam e paguem seus funcionários. No setor público, o lucro é o lucro social. É você economizar, fazer mais com menos, aplicar mais recursos e o lucro social ser investido naquelas pessoas que mais precisam. Essa classe D, classe E, que hoje tem mais do que a média nacional aqui em Ponta Grossa. 20 mil famílias. Se você colocar 5 ou 6 pessoas em cada família, são quase 100 mil pessoas. É quase 1/3 da população vive no estado degradado. Precisamos fazer com que essas pessoas cresçam, venham para o mercado de trabalho, venham para o mercado de consumo. E aí o ciclo é virtuoso. Mais pessoas consumindo, são mais impostos, mais geração de empregos, mais indústrias, mais empresas do comércio, e aí não tem como. A cidade vai crescer e vai ser a Campinas do interior aqui do Paraná. Mas com o bônus, sem o ônus, sem a violência, sem a falta de qualidade de vida. É isso que nós precisamos fazer, porque senão daqui 10 anos
nós vamos ter uma consequência muito grave das políticas públicas que estão sendo colocadas hoje. Ok, mas gostaria de agradecer então sua presença aqui no programa Doc.com. Vamos acompanhar aí o desenrolar desses fatos aí, acompanhar até os 45, 47 lá do segundo tempo, acho que é onde vão ser definidas as candidaturas. É verdade. Muito obrigado, Eduardo, obrigado por essa oportunidade de estar falando um pouco mais agora do partido, das questões aí dos projetos que nós temos, e realmente daqui para frente nós queremos discutir muito a cidade. É um momento importante, não de se pensar nas próximas eleições apenas, mas nas próximas gerações. Os próximos 20 anos serão fundamentais para todo o futuro dessa nossa geração. Ok, então essa foi a entrevista com o empresário Márcio Paulic, presidente e pré-candidato do PDT aqui de Ponta Grossa. Com essa entrevista encerramos o Doc.com de hoje. Para você que quiser rever o nosso programa, estará disponível dentro dos próximos dias no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br, também direto do nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Para você que quiser mandar a sua mensagem, sua sugestão para o programa, basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, até sexta que vem, quando temos um encontro marcado com informação. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.